Pessoal, vamos lá que a agenda tá cheia hoje. Temos mais três jogos, já tivemos dois da parte da tarde. Agora a gente vai entrar com três jogos da categoria B. O Leandro, Stakeholder, vai jogar contra o Carlos agora. A gente vai entrar na sala daqui 2 minutinhos para ver se eles já estão prontos. E confesso que eu tô esperando um jogaço desses dois, viu? Porque o stakeholder, eu trabalhei com ele um tempo, assim, a gente fez uns treinos juntos. Ele é um cara que joga pra cima, ataca dos dois lados. E o Carlos é um cara que tem muito recurso, ele controla muito bem. Quando sai pra atacar, sai aquele cara que sai na boa pra atacar, mas ataca com qualidade, coloca muito bem a bola, tem boa variação de saque. Então vai ser um jogo interessante, viu? Estou esperando umas boas trocas de bola, estou esperando alguns pontos bem interessantes para a gente assistir. O Carlos tem uma experiência boa no VR também, de já ter feito final de um dos torneios da segunda divisão do torneio oficial do Eleven, né? Foi alguns meses atrás. E tem jogado todos os torneios aí com frequência desde o início do ano. O Leandro também deu uma paradinha e voltou agora, tá no gás, então tô esperando um jogaço. Vamos ver se está tudo certo aqui para a gente entrar ali na sala. Então, vou dar mais um minutinho para eles, só para ver se, só para não atrapalhar, porque se eu entro antes e outro entra depois, e tem que sair todo mundo, entra de novo. Então vamos esperar um pouco. E depois desse jogo tem mais um jogo do Stakeholder. Deixa eu ver aqui para não falar besteira. Vai ter um jogo do Stakeholder depois contra o Junior Horn, né? Também categoria B, mesmo grupo. São três jogos do mesmo grupo, na verdade. E depois, às 9 e às 9h30, fica o Junior Horn para jogar contra o Luiz Fian. Todos os jogos bem interessantes. Pessoal aí no chat me diz se o volume tá bom, se tá tudo certo. Mais uns segundinhos a gente entra lá na sala para ver se eles já estão lá. Os três jogadores de hoje envolvidos, né? O stakeholder e o Carlos, os quatro jogadores, na verdade, né? O stakeholder, o Carlos, o Junior Horn e o Luiz Fian. Eles têm estilos muito diferentes. Vocês vão ver o último jogo da noite, o Luiz, ele tem um estilo bem diferente, colocando bola, matando bolas para baixo, e ele é caneteiro, tem um estilo bem interessante. O Carlos também é caneteiro, então o Junior Horn joga também um pouquinho diferente. Legal, viu? Variedade de estilo. Eu acho que a gente vai ter um entretenimento bacana hoje à noite, viu? Vai dar para acompanhar esses três jogos aí e a gente vai se divertir juntos. Vou entrar lá na sala, ver se eles já estão. Rapaz, Sim, já estão. Você tá na primeira divisão, né? Não, tô na segunda. Eu Pois não é, subi, né, no ranking. rapaz, eu subi pra primeira divisão. Que dificuldade, rapaz. Que nível. Rapaz, E é corajoso. essa atualização. Mas é porque eles que subiram, eu nem queria subir, não. Aham. Mas, rapaz, só tomou um fumo. Aí eu parei de ir. Não tô indo nos torneios, não. Boa noite, pessoal. Mas, Tudo bem com vocês? Boa boa noite, noite, Vlad. Vlad. Tudo Boa bem? noite. Maravilha. Ó, já Tudo estamos jóia. ao vivo, sem pressa. Aqueçam se vocês precisarem. Comecem a hora que vocês Boa. quiserem. Tá bom? Se precisar Não, de alguma beleza. coisa, eu tô por aqui. Bom jogo pra vocês. Uma melhor de 5 partidas. Maravilha. Beleza. Vamos bater uma Obrigado bola, aí, então? viu? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, pessoal. Bateu uma bolinha? Isso aí, Maurício, boa noite. Pessoal, vindo para assistir os streams, fico muito feliz. Hoje foi puxado, hein? Está sendo, né? Porque não chegou nem na metade ainda. Tem mais esse jogo e mais dois. A gente vai acabar tarde. Aqui amanhã tem mais um monte de jogo. Depois eu passo para vocês todos os jogos, os horários e tal. Mas tá puxado. E hoje é só o segundo dia do torneio, né? O torneio começou ontem. Tivemos bons jogos ontem também, conseguimos transmitir alguns. E hoje também de novo, amanhã tem bastante jogo, quarta ainda não tem nada.
quinta, sexta e sábado tem. Então o pessoal tá se agilizando, porque a gente tem 2 semanas, né? Para terminar todos os jogos do grupo. E se deixar para última hora é aquela correria, né? É aquela correria de tentar marcar vários jogos no mesmo dia e tal. Então o pessoal tá fazendo a coisa certa, tentando se organizar logo no início. Maurício, estou trabalhando duro, cara. Você acha que eu sou só um rostinho bonito na televisão? Tem que trabalhar duro também. Hoje eu não consegui nem pegar meu óculos para treinar nada. Fiquei empenhado na função dos streamings, na função de organizar as coisas, porque depois tem que colocar os resultados dos jogos, né, no site para todo mundo ir acompanhando. Tem bastante função aqui, viu? Ainda bem que eu tenho o Rodrigo, o Léo e o Ted para fazer a parte difícil do negócio. Eu fico aqui me divertindo com vocês. Tá bom. Ó, o Cleiton aí! Tudo bom, Cleiton? Bom te ver, rapaz. Tá sumido, pô? Faz tempo que eu não te vejo. Vamos com tudo aí. Categoria B hoje. Os 3 jogos da noite são da categoria B. Eu tô achando que esse jogo agora vai ser muito equilibrado, viu? Porque os dois têm uma qualidade técnica muito boa. Já vi os dois entregando jogos muito legais. Vou tirar minha cara bonita daqui Vamos lá? do negócio pra gente assistir os dois. Gordinho aqui não aguenta aquecer muito, não. Então são 2. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu só arrumar aqui o óculos rapidinho. Tranquilo. Boa. Vamos lá. Aí eu Bom vou jogo. mutar o microfone aqui, tá? Pra não te Eu também. atrapalhar. Nós dois, vamos lá. Bom jogo. Bom jogo. Tá tudo pronto, já começamos. Volta sim, Cleiton. Pô, era pra você estar jogando esse negócio, cara. Tava sentindo sua falta, pô. Você tava arrebentando todo mundo. Volta pra jogar, pelo menos os nossos rachões aqui. Vai ter pelo menos mais um aí no fim do ano, depois desse de agosto. Esse vai terminar mais ou menos no meio de setembro. Aí provavelmente em outubro, talvez meio de outubro, não sei, a gente faça mais um para provavelmente encerrar as atividades. E ano que vem a gente quer fazer várias etapas para manter o pessoal jogando, manter o pessoal no ritmo. Douglas, também gosto, viu, cara, de ver caneta jogando. A gente que cresceu, eu comecei a jogar no começo dos anos 90, né? E tinha muito caneteiro jogando, e os caneteiros foram sumindo aos poucos. Mas eu gosto muito do estilo. Gosto de brincar jogando caneta também. De vez em quando vocês vão me encontrar online brincando de jogar caneta. E o jogo começa quente, né? Você vê que eu tava certo do equilíbrio aqui por enquanto, né? Os dois indo pra cima, tentando acabar logo o ponto. Essa variação de saque do Carlos é muito boa, viu? Ele consegue fazer uma variação de saque pesado e morto que é muito interessante. O stakeholder, o Leandro, ele não tem tanta variação significativa assim de saque, ele é um cara que gosta mais de rally, de atacar dos dois lados e trocar bola, mas olha como ele está se complicando no saque do Carlos. Primeiro set o Carlos levou praticamente na variação de saque, né? 11-9, super equilibrado. Essa buzininha que vocês escutam aí, essa sirene, é quando o saque tem alguma irregularidade. Ou jogou a bola, não jogou vertical, não jogou o suficiente e tal. Aí o jogo dá um aviso. Se você fizer 2 vezes seguidas, você perde o ponto. Mas se você fizer uma vez e depois fizer direito, você pode cometer essa falta aí quantas vezes for que você não perde ponto. Só não pode fazer 2 vezes seguidas. Ó, que ataque rápido do stakeholder ali no meio da mesa.
Nossa, que recepção maravilhosa também do Carlos agora. Olha que Haraldo bonito na diagonal. Difícil essa bola. É o que eu falo. O Carlos ele tem mais opções, um leque técnico maior, mas o stakeholder ele consegue ser mais agressivo. Então, se o stakeholder conseguir sacar um pouco mais curto e abrir primeiro, ele vai levar muita vantagem. Só que aí na recepção de saque, como o Carlos tem muita variação, ele vai ter que ficar muito esperto para conseguir controlar e não deixar o Carlos jogar no próprio saque, né? E para o Carlos também, mesma coisa, aproveitar que o stakeholder mais 11-9, apertadíssimo, hein? Eles já vão começar o segundo jogo imediatamente. Como eu estava dizendo, o Carlos também tem que aproveitar que o jogo do stakeholder de saque não é muito complexo e conseguir de repente matar curto, atacar eventualmente um saque mais longo para quebrar esse ritmo do Leandro, né, do stakeholder, porque se deixar o Leandro atacar o tempo todo fica complicado. Assim. Vem para cima, tem boa sequência. Ó, esse forehand bom, controlou o segundo, fez o ponto. Os dois têm muita qualidade, principalmente na parte ofensiva. E esse nível todo é só na nossa categoria B, hein? Hoje na C tivemos jogos bons também. Agora você imagina a galera da A que está comendo bola ali, ganhando, arrebentando. O Léo Arata esse mês está jogando o torneio oficial na Superdivisão, né? Já saiu do grupo em segundo, vai pegar o Suíço agora nas oitavas de final, que é um top 5 excelente, um dos melhores jogadores do mundo. Torcer pro Léo Arata também no campeonato. E amanhã também tem jogo do Maurício na terceira divisão do campeonato do Eleven. A gente vai transmitir esse jogo e depois eu passo para vocês os detalhes. Melhor momento do Leandro agora no jogo, hein? Abriu uma vantagem de 9-6, agora 9-7. Tem 3 set points agora o Leandro. Vamos ver se ele consegue aproveitar. E um saque pesado. Ganha o primeiro set dele no jogo, hein? Então tá 1-0 pro Carlos e esse segundo jogo 7-0 pro stakeholder. Rodrigo, eu tava falando aqui que sorte que eu tenho você e o Ted para fazer o trabalho duro. Aí eu fico aqui na moleza só, tomando minha aguinha, assistindo jogos de camarote. Mas hoje foi puxado, rapaz. Esses 5 jogos, amanhã tem mais um monte de jogo. É isso que a gente quer, né? A gente quer trabalhar mesmo, quer botar o pessoal para jogar, divulgar o nosso tênis de mesa, fazer o tênis de mesa virtual crescer, aproveitar essa onda aí do tênis de mesa nacional com o Caldeirano, né? E vamos colocar o tênis de mesa virtual também no circuito, né? Quanto mais campeonato tiver para o pessoal jogar, maior o nível depois e todo mundo ganha com isso. Carlos indo para cima agora, acho que o último set foi um alerta para o Carlos, né? Que ele não pode ficar muito passivo, porque se deixar o Leandro jogar, o Leandro tem uma eficiência no ataque muito grande. Já ganhou o segundo set agora o Carlos. E eu acho que esse vai ser meio o tom do jogo. Quem conseguir recepcionar melhor o saque para criar oportunidade. Ah, o Carlos sacou, não viu que o Leandro estava arrumando óculos, ele deu depois o ponto. Ou vai tentar tentando dar dois. O Leandro teve algum probleminha ali no óculos dele. Vamos ver, torcer para não ser nenhum problema de conexão. Foi o meu que travou? Vamos ver se eu consigo ajudar, peraí. Oi, Carlos. Para mim ele travou aqui sim, cara. Ah, tá. Vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho ver se ele volta, né? Se não, Tranquilo. se não, de repente, a gente tem que sair os 3 da sala
E retornar, né? e retornar os três, talvez até reiniciar o jogo, né? Dentro do headset, Aham. ali dentro do óculos, só para ter certeza que tá tudo certo, mas para mim ele travou aqui também. E aí, como tá 1-1 em set para você, 1-1 e dois, tava 2-0 para você e você deu o saque ali, né? Quando ele tava, olha, Eu acho que acho que ele saiu da ele, partida. ele saiu. Vamos fazer o seguinte, vamos sair nós dois também da sala Combinado. e entrar todo mundo junto. Aí a gente joga um último set partindo de 2-0 para você, tá bom? Tranquilo, beleza. Vamos lá. Galera, vamos lá. Vamos ver. Torcer para pro Leandro não estar com nenhum problema maior de conexão, né? Enquanto isso, vamos tentar resolver aqui. Vamos ver se eles mandam alguma mensagem, alguma coisa. Vou tentar entrar de novo na sala, ver se eles conseguiram. Vamos ver como é que fica. Não, ninguém entrou. Vamos esperar, né? Esperar um pouquinho. Ver o que acontece. O ruim dessas coisas, o bom da tecnologia é que a gente tem essas vantagens, né? De poder jogar de casa e tal. Mas é tecnologia, né? Às vezes dá alguma coisa, conexão se perde por algum motivo. A gente tem que tomar alguns cuidados também de estar sempre com a bateria do óculos bem carregada, a bateria dos controles, para não ter nenhum imprevisto no meio do jogo. Perto do roteador de Wi-Fi, né? Se você pode ir na sua casa ou no clube que você joga, tem muita gente que vai lá no Citar em São Paulo, por exemplo, jogar. O Léo Arata joga no clube dele também, no virtual, com certa frequência. Então, você tem que estar perto do roteador, com a melhor internet possível, né? Vamos ver se eles voltaram aqui. Leandro, tá me ouvindo? Voltei. Voltou, né? Vamos esperar agora Caiu, Vamos esperar deu o um Carlos crash. voltar Tá e bom. aí eu explico. Aí, o Carlos voltou. Apertem no jogo casual ali, os dois, para vocês entrarem na mesa. Isso. Então, é o seguinte, ó. O primeiro jogo o Carlos ganhou. Aí o segundo tava um set para cada um e tava 2-0 pro Carlos quando travou. Então vamos fazer o Tá seguinte, a bom. gente joga só esse set que como se fosse o último da outra partida, começando 2-0 em pontos para o Carlos. E aí depois vocês desistem dessa partida e começa a próxima depois desse set. Então esse set é o último do jogo anterior que vocês estavam jogando, beleza? Beleza. Aí Beleza, deixa aí no casual. não precisa clicar em. Pode ser casual, então. Isso, do jeito que vocês estão agora, já começou o jogo. Só Aí você que está com, dá 2 com o pontos pro saque, Carlos. saca duas vezes aí, o Leandro deixa a bola passar, você fazer os 2 pontos e aí vocês recomeçam o jogo da onde parou. Isso, Show. vamos lá. Então, Beleza. quem ganhar Vamos lá. esse set é o vencedor da segunda partida, tá bom? Beleza. Combinado. Vou fechar o microfone aqui. Também. Bom também. set, Vamos lá. bom set. Bom set. Então, vamos lá, pessoal. Então, o que vocês estão vendo ali no placar, de 2-0 para o Carlos, na verdade, não é. Eu vou tentar corrigir aqui enquanto eles jogam. Na verdade, é 2-1, né? É 1-0 só, perdão. Eu tenho como corrigir isso. Só não sei se eu vou acertar. Pera lá. Tem que tirar um jogo do Carlos, né? Vamos ver se eu consigo. O Bibitic que me ensinou a fazer essas coisas, mas eu sou burro pra cacete.
Vamos ver se deu certo. Tem que aparecer um pro Carlos. Aí deu certo. Maravilha. Então agora o placar está atualizado, só que esse é o último set do segundo jogo. Então quem ganhar esse set é o vencedor do segundo jogo. Ah, sim, Maurício, bem melhor, porque é mais ágil, né? Você não tem que abrir o menu, não tem que fazer nada. Então é mais ágil. Isso faz uma diferença. Olha que set apertado de novo. Tá muito apertado o jogo entre eles, hein? E o Carlos, então, ganha o segundo jogo. Tá 2-0 em jogos Como deu uma paradona, por mim corridos. pode continuar. Tá dois, Aí dois, agora dois, Isso. dois para você, né? Então, gente, agora o que desiste, vocês né? vão fazer é o seguinte, ó. Para facilitar a minha vida, o Leandro desiste do jogo, clica no forfait ali embaixo. Isso. E agora vocês começam de novo ranqueado, casual, do jeito que vocês quiserem. E esse é o terceiro jogo. Tá 2-0 pro Carlos. Beleza? Tá bom, beleza. Maravilha. Bom jogo aí. Isso, já fui malandro, pedi pro Leandro apertar ali no botão, porque daí já dá a vitória pro Carlos, senão eu tenho que arrumar esse placar de novo aí. Às vezes eu erro feio, rapaz, fico me sentindo um abobado tentando resolver um negócio tão simples. Então, esse é o terceiro jogo, tá? O primeiro jogo o Carlos ganhou de 2-0, super apertado. No segundo jogo o Carlos ganhou de 2-1. Vocês assistiram ali, né, o começo antes de travar. E agora esse último set, que também foi 11-9, super apertado o placar. É um jogo que tranquilamente podia estar até 1-1 ou até 2-0 pro Leandro, né? Super apertado. Olha que rally bonito entre os dois agora. Maravilha. E é difícil jogar contra um jogador como o Carlos, porque além dele ter uma variação de saque muito boa, olha essa colocação que ele fez de forehand. Ele não força tanto, mas ele coloca muito bem a bola, gira muito bem. Então, é um cara que joga na segurança, joga com mais consistência. E o stakeholder, ele tem que continuar atacando, né? É o que ele faz de melhor, mas tomando muito cuidado nessa recepção. Talvez tentando atacar os saques que o Carlos faz longo, né? Para não dar chance do Carlos jogar no ataque tão frequentemente. Mas é isso, um jogo difícil, um jogo apertado. A gente já esperava isso, né? Esperava um jogo equilibrado entre os dois. 3 set points para o Carlos. Perdeu o primeiro errando um saque, perdeu o segundo comendo o saque. E o Leandro vai para cima. Boa recuperação, hein? Excelente recuperação do Leandro. Olha que saque difícil. Vacilou, hein? Sacou super bem. O Leandro teve dificuldade e ele não soube aproveitar. Olha que ataque bonito. Tá alto nível agora no final os dois, hein? Colocar curtinho, muito bom. É isso que precisa. O jogador ofensivo, ele precisa ter esse jogo de mesa um pouco mais curto, esperando o adversário colocar uma bola mais longa para ele tentar tomar iniciativa, né, o quanto antes. 7 point para o Leandro e confirmou. Ganhou o primeiro set, então, o Leandro, desse terceiro jogo. Para o Leandro é ganhar ou ganhar, né? Ele tem que ganhar esse jogo para continuar vivo aí no encontro entre os dois, porque se o Carlos ganha agora os próximos dois sets, acaba 3-0. Então, o Leandro tem que ganhar pelo menos um dos próximos dois sets para levar para um quarto jogo, para ficar 2-1 em jogo pro Carlos e ele continuar a se manter vivo ainda, né? Parece que o Carlos deu uma desconcentrada agora, né? E num jogo tão parelho como esse, se der uma piscada ali estranha e perder um pouco a concentração, se afobar, a coisa começa a desandar rápido, né? Olha que ataque bonito, que troca bonita dos dois, hein? Ataque rápido no meio da mesa, um bloqueio bom. Leandro se segurando ainda na vantagem ali nesse set.
Precisa ganhar esse set de qualquer jeito para se manter na disputa. Tem 5 match points agora. O Stakeholder já fecha logo no primeiro. 2 jogos a 1. Alguma coisa aconteceu com o Carlos ali. Ah, não. Tá ali, tá ali. Ah, lógico, né? Porque eu entrei em segundo na sala quando deu o problema, né? Então, quando acaba o jogo, o Carlos acaba saindo da mesa, que ele foi o último a entrar. Então, começando o quarto jogo, Leandro se recuperando aí desse baque inicial aí de perder 2 jogos, né? Apesar dos 2 jogos terem sido muito equilibrados, parece que ele tá mais confortável agora, o Leandro, num momento melhor na partida, né? Desde o começo do terceiro jogo, o Leandro jogando, tá mais adaptado ao tempo de bola, parece que tá mais à vontade agora na ofensiva. Agora cabe ao Carlos cadenciar o jogo, né? Colocar a bola mais curta, fazer variações de saque, chamando para um jogo mais curto, para tentar atacar primeiro, como ele está fazendo agora, para tentar quebrar esse ritmo do Leandro, né? Porque se deixar jogar, quando um jogador ofensivo embala muito, começa a acertar muito, começa a jogar muito fácil, você tem que dar uma esfriada no jogo de qualquer jeito, né? Então, o nosso jeito de esfriar o jogo aqui é isso, é fazer um saque mais curto, colocar a bola, tentar não dar ponto de graça em hipótese alguma e tentar atacar primeiro, mesmo que seja um ataque mais lento, com mais efeito, né? Não precisa ser nada super explosivo se não estiver confortável, mas tem que tentar quebrar. E o Carlos está conseguindo. Você vê que o placar já está mais apertado. Quase entrou essa bola. 7 points, 4 7 points para o Leandro. Perdeu o primeiro errando o saque. E completou e fechou agora o set. Momento melhor ainda o Leandro na partida, hein? 2-1 para o Carlos em jogos. Momento bom para o Leandro. Pessoal do chat aí tá torcendo para quem? Como é que tá esse negócio? Eu, para ser sincero, tô torcendo pro quinto jogo. Independente de quem ganhe, eu gostaria de ver um quinto jogo entre os dois, porque tá muito apertado, tá muito bom. Olha que ataque rápido. Muito bem, muito bom o nível desses ataques. E os dois com uma característica de jogar muito perto da mesa, né? A gente não sabe aí, quando é no virtual, a gente não sabe se a pessoa joga perto da mesa porque realmente ela gosta de jogar perto, ou se às vezes no lugar que ela joga, jogando em casa ou em algum outro lugar, ela não tem tanto espaço, né? Tem esse problema também. Os primeiros 2 anos que eu joguei, eu estava numa sala que eu não tinha tanto espaço para jogar. Era um espaço ok, de 4 metros, 4x4, né? Uma sala de 4x4 vazia. Mas para jogar com os melhores do mundo, eu precisava de mais espaço, principalmente nas laterais, e eu sentia muita falta. Aí em janeiro desse ano eu me mudei para uma casa que tem um espaço bem maior, um terraço onde eu consigo jogar que tem tipo 6x6, assim, quase que 6x6. Então minha vida ficou bem mais fácil. Então às vezes a gente não sabe se o jogador está jogando perto da mesa por opção, né, ou por falta de espaço mesmo. E o Carlos está conseguindo cadenciar um pouco melhor agora, voltou com uma boa variação de saque. Olha, esse saque pesado do Carlos é muito difícil de ver. Fez a variação do saque pesado por baixo, depois um saque por cima do outro lado, então ele tem bastante recurso. E o Leandro tem que fazer isso mesmo, controlar, atacar, botar efeito, tentar ir para cima. Olha que rally bonito, melhor rally do jogo, hein? Melhor rally do jogo até agora. Sensacional. Essa variação de saque de novo, né? Quem segura a raquete no estilo caneta, ele tem uma mobilidade na mão, né?
pulso um pouquinho maior. Então, se a pessoa sabe usar bem essa mobilidade, ela consegue fazer ataque de bola curta e fazer saque com mais eficiência, do lado do forehand, pelo menos, né? Do lado do backhand, nem tanto. Mas o classista ele tem a mão um pouco mais, a mobilidade da mão um pouco mais travada no lado do forehand. E tem mais firmeza no lado do backhand para compensar, né? Olha que bola pesada do Carlos. Tá a 2 pontos de ganhar o encontro todo, hein? Salvando um ponto importante agora o Leandro. 2 saques na mão. Muito importante agora esses 2 saques pro Leandro, hein? Vital que ele consiga atacar. 3 match points. Se o Carlos ganhar esse set, acaba tudo. E ele consegue ganhar logo na primeira tentativa. Muito bom. Gaço. E aí, Foi. deu ou tem mais? Não sei, acho que foi. Que jogaço, pessoal. Não, finalizou 3-1 pro Carlos. Que jogo bonito que vocês fizeram, viu? Valeu. Que Valeu. jogo sensacional. Eu tava esperando um jogo equilibrado entre vocês, mas eu não esperava um nível tão bom. Vocês tiveram umas trocas de bola muito boas, estão os dois de parabéns. Para um início de torneio, tá prometendo, hein? Lembrando que saem 4 de cada grupo para depois cair numa chave de quartas de final. E eu acho que Beleza. vocês dois têm Boa. muita chance de chegar nas finais do torneio, viu? Muito bom, sensacional. No começo, você sentiu um pouco meu saque, depois eu fui morrendo no jogo. Rapaz, se tivesse mais meia hora de jogo, você ganhava esse trem. Valeu Foi um demais. ótimo jogo. Foi muito bom. Foi boa a troca de Obrigado. bola. Desculpa qualquer coisa aí. Valeu, brother. Imagina, estamos juntos. Desculpa, Até a- caiu até a aqui, próxima. deu um crash aqui no Não, quest, acontece. tive que reiniciar, Eu mas pensei deu que certo. Eu pensei que tinha sido comigo, porque aqui a conexão também é mais ou menos. Mas Não, mas valeu. deu certo. Vamos liberar, acho que tem mais um jogo agora. Vai lá, mestre. Boa partida, viu? Vlad, É até mais. isso aí, Um é isso abraço. aí. Eu vejo. É você agora, né, Leandro, que joga o próximo jogo, não é isso? Isso, às 9 horas. Joga às Acho que 9. tem um Então, 8h30 agora. tem uma tem um meia 8h30 horinha para agora. carregar, ó. Meia horinha para carregar o óculos, dar uma descansada. Te vejo daqui meia hora, então, contra o Junior Até Horn. já. Obrigado, abraço, até Vlad. já, pessoal. Obrigado. Maravilha. Abraço, Um abraço, abraço para valeu. vocês aí. Até depois. Até uma próxima. Eita, jogaço, hein? Caramba, eu gostei. Eu gostei. O que vocês acharam? Jogaço, jogaço de bola. Os dois conseguiram imprimir um ritmo bom. Eu achei ali que do terceiro jogo para frente o Leandro estava melhor. E aí o quarto jogo foi decidido ali no detalhe também. O Carlos foi esperto ali, conseguiu fazer umas variações boas. Jogaço, essa é a categoria B. Então, daqui meia hora tem Leandro contra Junior Horn. E depois, às 9h30, tem o Junior Horn volta para jogar contra o Luiz Fian. Só jogo bom. Vocês vão ver. Vai ser interessante de ver agora esses jogos, porque vai ter uma dinâmica provavelmente muito diferente esses próximos 2 jogos. E eu estou esperando que todos eles sejam bem equilibrados também, viu? Muito bom. Vejo vocês daqui a pouco. Obrigado mais uma vez por assistir. E a gente se vê daqui meia hora com Stakeholder e Junior Horn.